Promover a inclusão de pessoas com deficiência intelectual, particularmente a síndrome de Down, é uma missão de uma organização da sociedade civil de interesse público que há mais de 7 anos atende crianças, jovens e adultos na cidade de São Paulo. Através de projetos esportivos e culturais, o Instituto Olga Cos desenvolve atividades gratuitas que valorizam e despertam talentos e habilidades das mais de 2.000 pessoas atendidas anualmente. E para falar sobre esse trabalho, inclusive de hoje, recebe a própria Olga Cos, vice-presidente do Instituto. Olga, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada pra gente eu. ter a oportunidade de falar um pouco sobre o Instituto. Obrigada eu. Então vamos começar falando um pouquinho do que é o Instituto, como ele surgiu e por que esse ponto mais específico de trabalhar com pessoas com síndrome de Down. Bem, é uma história até que a gente já contou em alguns lugares. Meu marido teve um problema cardíaco e teve que fazer uma cirurgia. E passamos praticamente 4 meses no hospital por uma infecção hospitalar. E ali nós assistimos televisão e vinha aquela novela, acho que é Páginas da Vida, que tinha uma menina com Down e que foi adotada. E ele prometeu a si mesmo, né? Se eu saio daqui, eu vou fazer um instituto para crianças com síndrome de Down. E, inclusive, na novela tinha um instituto cultural. Então, ele resolveu juntar as duas coisas, né? E nós saímos do hospital, começamos a programar e em 2007 surgiu o instituto. É contrário ao que as pessoas imaginam, eu não tenho nenhum parente com deficiência intelectual. E quais são as atividades realizadas lá? Olha, nós fazemos oficinas de artes e oficinas de esporte. Esportes nós temos karatê e taekwondo. E para eles é uma coisa muito boa. A gente atende várias entidades que são parceiras nossas e atualmente estamos atendendo 18 CELs. E essas atividades são gratuitas? Elas são atendidas por quem? Elas são gratuitas porque nós trabalhamos com projetos, a gente entra em lei de incentivo, né? E aceitamos também doações. Tem muita empresa que doa cortesmente para a gente, né? E como a arte consegue, né, desenvolver e participar de todo esse desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down? Porque a gente visa a inclusão deles na sociedade. Muitos poucos institutos ou instituições trabalham com a inclusão do jovem, entendeu? Ele normalmente é super discriminado, às vezes até em casa. Os colégios, bem ou mal, ainda não estão muito preparados para receber essas crianças, ainda mais quando é grande quantidade. Às vezes 1 ou 2, eles conseguem atender, mas mais crianças que precisam de um aporte maior, fica mais difícil. Então, nós conseguimos fazer um projeto que dê para eles a noção de inclusão, que coloque eles num patamar bom com a família, entendeu? Eles começam a ter uma individualidade desenvolvida, uma autonomia mais desenvolvida, uma autoconfiança, uma autoestima mais desenvolvida. E isso ajuda também na inclusão, porque além de nós atendermos crianças com deficiência intelectual, particularmente a síndrome de Down, nós atendemos também crianças em vulnerabilidade social, principalmente nos CELs, né? E falando um pouco de arte, né? A pessoa com síndrome de Down, ela é bastante sensível, né? Como é que essa sensibilidade, ela participa no meio da arte? Isso é importante? Isso é muito importante, pelo que eu te falei, para eles terem uma autoestima, para eles começarem a entender um pouco a nossa realidade e a gente passar isso para eles, porque a inclusão é muito tratar da participação deles também, trabalhar a potencialidade deles, que eles têm muita, entendeu? E eles adoram as aulas de arte, é uma coisa assim incrível. Nós já estamos atendendo há 7 anos e meio. E eles respondem muito bem. Ele tem alunos nossos já antigos participando, que são uns artistas. São ótimos. E recentemente aconteceu uma exposição, né, com o Ivaldo Granado. Conta um pouco sobre essa exposição. Então, essa exposição ela vai até domingo, dia 12.
Ontem, inclusive, foi o lançamento do livro, porque nós fazemos essas oficinas de arte e, em contrapartida, a gente faz um livro do artista plástico que foi dar essa oficina. E essa oficina ficou assim maravilhosa. Ontem foi o lançamento do livro. Eles vêm, eles participam, eles trazem a família e a família vê que eles não são uns inúteis. Eles ficam abismados com o que eles fazem em termos de obras na oficina. Na verdade, como o nosso programa está sendo passado depois já desse período, a gente foi lá conferir como é que foi a exposição com a matéria de Sérgio Everton. A ideia da exposição é mostrar aos visitantes como foi o círculo de exercícios, as criações dos alunos com deficiência intelectual, particularmente a síndrome de Down. A importância do projeto do artista plástico Ivaldi Granato está em se tratar de um processo criativo não só repetitivo para se transformar em arte, e isso foi muito bem absorvido pelos alunos. Foram vários encontros que resultaram em belíssimas obras de arte feitas pelas crianças e adolescentes participantes. A porta-voz do Instituto Olga Cos e a artista plástica Silvana Gualda fala um pouco da exposição que fica até o dia 12 de outubro na Cinemateca Brasileira. A gente dá a oportunidade deles fazerem, então eles veem que eles são capazes de fazer. Até então, as pessoas acabam fazendo muito por eles. Quando você dá a oportunidade, eles mostram, eles tiram lá de dentro deles mesmos toda a criatividade, sensibilidade e colocam no trabalho artístico. Eles não têm medo de se mostrar, eles não têm o preconceito de que isso está feio ou está bonito. Então os trabalhos ficam realmente maravilhosos. E eles acabam aproveitando todas as oportunidades que a gente dá para eles. Da exposição dos quadros na Cinemateca Brasileira, nós viemos a uma das oficinas mantidas pelo Instituto Olga Cos para mostrar o trabalho dessas pessoas que têm problemas de deficiência, síndrome de Down, como eles realizam as suas pinturas. Eu estou aqui com a Márcia. Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho para mim. O que você está fazendo, Márcia? Qual é o tipo de pintura, de trabalho que você está fazendo? Pintura linha horizontal, vertical, ondulada e inclinada. Qual é a sensação que você tem? Ocupa a cabeça, né? A professora Carmen Lazari ensina os primeiros passos, que começam com as linhas retas e onduladas, um exercício para a iniciação da pintura. E eles explicam o que estão fazendo. Horizontais, verticais, assim, inclinadas. Independente da condição, os sonhos e desejos são iguais. Eu quero realizar meu sonho, quero ser trabalhador, quero trabalhar em entrevista, sou famosa. O Instituto Olga Cos realiza uma série de atividades e oficinas culturais com participação de artistas plásticos, arte-educadores, psicólogos, profissionais multimídias e pedagogos voltados à inclusão. Para esses profissionais, não tem nada mais gratificante do que poder ajudar e participar da vida dessas pessoas. Não tem preço. É um grande aprendizado. O pessoal é muito amoroso, então, por exemplo, já chega e já quer dar beijo, já quer te abraçar, e eu acho que isso traz uma energia para a gente. Eu, assim, saio muito gratificada de cada dia que eu faço um trabalho desse com esse tipo de grupo. Cada vez mais, assim, eu vejo menos distinção, assim, entre eu, por exemplo, e o que a gente está habituado a chamar de essas pessoas, ou pessoas com deficiência intelectual, ou síndrome de Down. Então, cada vez mais, assim, eu acho que essa linha se torna mais tênue, assim. São colegas aqui de oficina, sabe? A gente vai entendendo as dificuldades de cada um, vai adaptando o material, vai adaptando técnica. Então, enquanto profissional, isso me ajuda muito, isso me ajuda demais. Quando a gente está falando de arte, né, muito do que se trata é assim, a sua liberdade de expressão, né? Então, isso vai muito da individualidade de cada um, né? Se a pessoa consegue se expressar livremente ali e canalizar aquela intenção numa folha, com tinta, com papel, isso torna ela livre para se expressar bem ou não, com ou sem deficiência.
Olga, falando ainda um pouco da exposição, né? A exposição teve o apoio do Ivaldi Granato, mas como é que funciona essa seleção? Como é que acontece tudo isso? Na verdade, não foi apoio do Ivaldi Granato. O Ivaldi Granato foi o artista plástico que promoveu essa oficina para os meninos. Nós já fizemos com vários outros artistas. O Granato é o nosso 12º livro. E eles ensinam técnicas para os meninos, técnicas que eles utilizam ou que já utilizaram. E o Granato, ele inovou, porque ele ensinou várias técnicas diferentes para os meninos. Carvão, crayon, ensinou colagem e figurativo. Então, ele fez várias colocações para os meninos. E foi, assim, sensacional. Foi uma coisa maravilhosa. Não sei se só vendo a exposição traduz tudo o que aconteceu dentro daquela oficina. Ele já trabalhava com pessoas com síndrome de Down ou não? Nunca trabalhou com pessoas com síndrome de Down, mas nós temos uma equipe especializada. Toda oficina, ela tem um psicólogo, um pedagogo, um artista plástico acompanhando o artista que está dando a oficina e um pessoal de multimídia gravando e fotografando. Então, ele tem o apoio desse pessoal todo que já está acostumado a lidar com os meninos e não tem nenhuma dificuldade de lidar com crianças com deficiência, porque eles são maravilhosos. Lógico, uma pessoa ou outra tem algum problema mais profundo. Para isso, nós temos sempre o psicólogo ali acompanhando. E quantas oficinas, né, que você estava falando? Quanto tempo mais ou menos dura essas oficinas? Olha, cada oficina dura 8 semanas. Então, nós damos 4 oficinas por ano. 2 no primeiro semestre e 2 no segundo. E é uma vez por semana, com duração de 2 horas cada uma. Então, a gente vai nas instituições, a gente leva toda a nossa equipe, todo o material, aventalzinho, tudo. Tela, tudo que eles necessitam, nós levamos para as instituições. E existem oficinas de arte e as oficinas de esporte, Sim. né? Como as de arte, a gente já vê que podem ajudar a pessoa com síndrome de Down a se desenvolver. E o esporte, como é que funciona? A mesma coisa, o mesmo sistema, eles interagindo com outras crianças sem síndrome, sem problema de deficiência intelectual, a interação é muito boa, a inclusão melhor ainda. É uma coisa assim que eu não sei te descrever. Crianças que entram, às vezes, que não conseguem andar, e em 2 meses elas estão andando. Lógico, se elas têm essa potencialidade, né? Crianças que não falam, começam a fazer o kata, falando no karatê em japonês e no taekwondo falando em coreano. É uma coisa assim incrível. O desenvolvimento dessas crianças é uma coisa maravilhosa. Só realmente vendo, conferindo. E qual a idade mais ou menos das pessoas que participam? Então, nós atendemos de 4 a 60 anos. E geralmente elas ficam só nas atividades esportivas ou só na de artes ou elas mesclam? Elas podem mesclar, se elas quiserem, se elas tiverem tempo, porque a gente faz no contrafluxo da escola, né? E às vezes eles têm condições, digamos, às vezes no mesmo lugar nós temos arte e esporte. E em outros lugares a gente só tem arte, em outros a gente só tem esporte. Se eles conseguem fazer os dois, sem problema nenhum. E a questão da família? A família é participativa? Existe essa preocupação? Muitas vezes é participativa, muitas vezes apoia a gente, ajuda a gente. E a gente tenta sempre conversar, informar o máximo possível, entendeu? Para que eles também cresçam nessa formação que a gente está fazendo com eles. E a gente estava falando um pouquinho, né, dessa parte das oficinas de arte, falando da mostra. Como é que as pessoas podem trabalhar como voluntários no Instituto? Olha, normalmente nós não trabalhamos com voluntariado. Nós não tivemos boas experiências e todos os nossos professores, ou psicólogos, ou pedagogos, trabalham como realmente profissionais, com carteira assinada, com tudo. São mais de 2.000 pessoas que são atendidas no Instituto, né?
E existem pessoas que têm poder aquisitivo e que não têm, né? Como é que vocês trabalham com essas pessoas que não têm poder aquisitivo? Como é que acontece essas coisas? É tudo igual. Inclusive no esporte, nós damos todo o material, dobô ou kimono, dependendo da modalidade do esporte. Nós damos uma mochila que tem uma toalha, um chinelinho, uma camiseta, um agasalho de casaquinho com calça. Depois de cada aula, a gente dá um lanche para eles. E antes deles iniciarem as atividades esportivas com o Instituto, eles passam por exame médico, laboratorial e, às vezes, radiológico. E todos têm a mesma oportunidade, mas é que, normalmente, nós atendemos instituições carentes, né? E os CELs, que são pessoas que realmente têm vulnerabilidade social. O Instituto trabalha com doações? Sim, claro. Através do nosso site, as pessoas podem ter noção de como a gente recebe essas doações, conta bancária. Posso falar o site? Claro. Então, é www.institutoalgacois.org.br. Hoje, quantos profissionais estão envolvidos hoje lá no Instituto? Olha, eu posso dizer um negócio, eu já não estou nem mais sabendo, cada dia entra um. Nós temos uma média de 70 pessoas trabalhando no Instituto. Nós começamos atendendo uma instituição, veio a segunda e hoje em dia a gente está em progressão geométrica. E quais são os planos e projetos para o futuro? Bem, pelo menos, se a gente conseguir manter o que a gente tem, já é uma grande coisa, né? Porque eu tenho certeza que a gente está atendendo muita gente, está trazendo respeito para muita gente, cidadania para muita gente. E, inclusive, eu esqueci de te falar, nós tivemos uma época um concurso público, foi o primeiro concurso público adaptado para pessoas com deficiência intelectual e que foi em parceria com o Cresce, que nós tivemos vários candidatos e nós temos 2 meninos empregados, acho que uns 4, 5 anos lá, e nós damos assistência, inclusive, depois que eles entram, para integrar com o pessoal que trabalha lá dentro, entendeu? E foi assim, uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que a gente tem que sempre incluir. E porque eles têm muitas possibilidades, eles são pessoas maravilhosas. Eles só têm a diferença do tempo deles, que é diferente do nosso tempo. Olga, passa o telefone pra gente do Instituto. 3081-9300, São Paulo. Então, é prefixo 11. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Muito obrigada a vocês. Sucesso. Eu que já conheço tanto tempo já o Instituto, né? De outros carnavais. Então, exatamente. Continua com todo esse sucesso lá no Instituto. Muito obrigada. Falando em formação e capacitação, temos na atual legislação trabalhista a lei que determina para que empresas com mais de 100 funcionários contratem de 2% a 5% de profissionais com algum tipo de deficiência. Nossa equipe foi checar de perto se a lei de cotas está funcionando dentro das empresas públicas. A lei que regula a contratação de pessoas com necessidades especiais foi criada em 1991. Ela prevê que toda empresa com 100 ou mais funcionários deve destinar uma porcentagem dos postos de trabalho a essas pessoas. Segundo o analista do Legislativo da Alesp, a procura pelos concursos públicos, como na Assembleia, que reserva 5% das vagas, é grande. A gente recebe muita ligação de candidatos, as pessoas querendo saber, tanto por meio de e-mail, pessoalmente, pelo portal. De uma forma geral, as empresas privadas com mais de 100 funcionários devem preencher entre 2% e 5% de suas vagas com trabalhadores que tenham algum tipo de necessidade especial. Empresas que possuem de 100 a 200 funcionários, obrigatoriamente 2%. Entre 201 e 500 funcionários, 3%. Entre 501 e 1.000 funcionários, 4%. Empresas com mais de 1.001 funcionários, 5% das suas vagas. De acordo com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, se todas as empresas do país cumprissem a lei de cotas, mais de 900 mil pessoas com necessidades especiais estariam empregadas. Atualmente, existem apenas cerca de 306 mil pessoas com deficiência contratadas formalmente no Brasil. Desse total, 223 mil foram beneficiadas pela lei de cotas.
Toda vez que a legislação trabalhista passa por mudanças, tanto no âmbito federal quanto no estadual, os editais e formulações de concursos devem ser atualizados. Recentemente, na Constituição, temos reservas por meio de cotas para negros, que devem também, dentro desse universo, aplicar a lei para deficientes. Inicialmente, a Constituição Federal já prevê essa reserva de vagas, e aí existem leis federais, decretos e também a legislação estadual que regulamentam, né, que falam como se deve ser feita essa inserção, como deve ser feita a participação e depois a inserção na questão do perfil, né, o que vai ser qualificado como deficiência, a reserva, o percentual, no caso do deficiente, são 5% das vagas previstas no concurso. Então, essa legislação, tanto federal quanto estadual, elas orientam a execução de um processo seletivo de concurso público, como a participação da pessoa com deficiência vai ocorrer. Cláudio Razi é natural de Florianópolis. Veio para São Paulo depois que passou no concurso público da Assembleia Legislativa, realizado em 2010. Foram mais de 100 mil inscritos. Desses, 208 eram pessoas portadoras de algum tipo de necessidade especial. 10 foram aprovados. Entre eles estava Cláudio. Você sempre fica na expectativa se vai processar bem a inscrição, se aquilo que você precisa para prestar as provas vai ser atendido. Se você tem uma prova discursiva, se você realmente vai ter a sua prova corrigida em condições de igualdade com os demais candidatos, ou se você pode sofrer algum prejuízo pelo fato de ter deficiência. São essas expectativas. O programa Inclusive termina por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!